Olá, pessoal, beleza? Olha, na sequência temos uma entrevista muito legal com o goleiro Michael. Pois é, atualmente ele está no Botafogo da Paraíba, mas já passou pelo Santa Cruz, passou também pelo ABC, teve passagem no Atlético Mineiro, enfim, um bate-papo bem legal, falando de futebol, falando de histórias também. Então não deixe de continuar nesse vídeo e acompanhar essa entrevista que foi feita em parceria com a TMC Recife 92.7. Beleza? Olha, falem, comente, deixe aqui claro também a sua curtida e vamos para o vídeo. É isso, galera. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o grande goleiro, o Michael. O torcedor de Santa Cruz vai lembrar, né? Passou no Santa em 2023. Ano passado se falou que ele poderia voltar, os pessoal tem sempre aquela saudade, mas o Michael está com a gente para bater um papo. Ele sabe que está no período de recesso, está férias, ele tirou esse tempo para a gente conversar um pouquinho, para saber como é que está o grande Michael. Primeiro, obrigado pela sua audiência, pela sua disponibilidade, viu, Michael? É um prazer estar lhe recebendo aqui na nossa TMC, viu? Aquele abraço, amigo. Boa noite. Boa noite, Moisés. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a falar com todo o pessoal do Recife, um lugar que eu tenho, todo o estado do Pernambuco em si, eu tenho um carinho muito grande. E, né, a gente foi muito, eu e minha família, nós tivemos momentos muito felizes aí, então a gente, é um lugar que a gente guarda bem no cantinho do coração aqui, e é sempre um prazer imenso falar com vocês e sempre terei um tempo aí para falar com todo esse povo pernambucano. Tá certo. O prazer é todo nosso. Ô, Michel, primeiro eu quero saber como é que você está, né? Como é que está aproveitando essas férias aí? A gente sabe que daqui a pouquinho começa a pré-temporada, começa as correrias. Mas como é que você está? Você está em João Pessoa? Por onde você anda? Explica aqui para o ouvinte. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente acabou tendo um tempo maior de férias do que o esperado, né? Mais do que a gente queria também, a gente acabou não classificando, né? Mas enfim, passei um tempo em Belo Horizonte, na cidade da minha esposa, e onde eu tenho residência hoje. Passei um tempo na casa dos meus pais, lá no Paraná, deu para aproveitar bastante, meus avós, né? Levar meu filho também para aproveitar eles um pouquinho. Aí depois eu retornei para Belo Horizonte e agora, no momento, estou em João Pessoa, né? Já estou aqui na preparatória já aí para essa pré-temporada e para que a gente possa estar aí o mais rápido possível, podendo atuar de novo e pronto para fazer grandes jogos nessa próxima temporada. Você falou que realmente teve o campeonato para o Botafogo, foi bem diferente, né, esse ano. Ultimamente o Botafogo sempre chegava ali no quadrangular, né, da Série C, e a gente sempre falava que realmente ó, o Botafogo está faltando detalhes. Só que esse ano acabou primeiro fazendo a pontuação para salvar do rebaixamento e ficou pertinho ali também de conseguir entrar no G8. O que é que faltou, Michel? Você que estava nessa temporada lá no Botafogo, sei que você começou ali no Betim, mas assim, o que é que faltou para o Botafogo conseguir chegar nesse G8, uma vez que sempre estava acontecendo e esse ano foi diferente, hein? Olha, esse ano nós acabamos pecando em alguns detalhes, né? Nós todos entramos no consenso que houveram muitas mudanças, né? Durante a temporada e, enfim, isso acabou atrapalhando um pouco dentro de campo. Tínhamos um elenco assim muito capacitado de você olhar nome por nome, peça por peça, era um elenco muito bom, né? Assim, eu acho que faltou detalhes, talvez nos jogos chaves onde nós precisávamos ali vencer, jogos importantíssimos que nos credenciariam a estar no G8, nós sempre pecamos em algum detalhe. E foi isso que nos tirou da classificação. Nós tínhamos, torna a dizer, um elenco muito bom, né? Se você pegar os nossos jogos contra as 4 equipes que subiram para a Série B, nós não perdemos nenhum jogo para essas equipes, inclusive para os 2 finalistas nós ganhamos deles, né? Tanto da Ponte Preta como do Londrina. Então acredito que assim foram por alguns detalhes, muitas trocas, muitas mudanças no meio do caminho, o pessoal entendendo um pouco de como que se tratava, né, toda a situação do Botafogo aqui, uma transição de SAF, aquela situação toda, mas o pessoal entendeu e essa temporada eu tenho certeza que vai ser diferente. O pessoal já está se programando para fazer, tanto estruturalmente como de equipe, a fazer, se preparar mesmo para fazer um grande ano. E a gente está assim com as expectativas muito grandes para que a gente consiga fazer um grande ano aí de 2026, uma grande temporada e sim consiga todos os objetivos que o Botafogo hoje tem em mente.
Ô, Michael, você tocou num ponto aí importante que eu quero trazer aqui para essa nossa conversa, que é a mudança do comando técnico, né? Isso acontece, é natural, e não era para ser natural, até porque quando você traça um projeto, né, para o ano no futebol, você imagina que vai dar certo. Ninguém está traçando um projeto que vai errar. Mas pode acontecer e acontece. Mas uma mudança de ideia, de pensamento, principalmente por parte do treinador, eu acredito que isso mexe demais. Essa questão no futebol, Michel, de tantas mudanças na parte técnica, como é que você vê isso? Assim, enquanto você é jogador, experiente, já passou por várias equipes aqui no Brasil, fora do país também, e essas mudanças, isso mexe diretamente, ou para o bem ou para o mal, mas, querendo ou não, é uma ideia diferente daquele que iniciou a temporada. Como é que você vê isso, hein, Michel? Assim, acho que talvez o grande dilema é a questão da ideia, né? Porque a gente, no Brasil, a gente acaba, né, não deveríamos, mas já estamos quase que acostumados com a questão de troca de treinador. A gente sabe que uma hora ou outra, se né, pegar uma sequência ruim, o treinador está propenso ali a poder cair, né? Isso a gente sabe que o grande problema da troca de treinador é a troca de ideias, porque tem um treinador que tem sua ideia, tem a sua convicção, tem os seus atletas que encaixam perfeitamente na sua estratégia, no seu estilo de jogo, e aí vem um outro treinador que já tem talvez algumas convicções diferentes, algumas ideias diferentes, aí troca, aí tem a questão de entrosamento. Assim, é um pouco complicado, mas a gente sabe que é normal. Nós, atletas, temos que nos adaptar, tá? Não tem essa de usar isso como desculpa em momento algum, né? Quando eu falo a questão que houve muitas trocas, no geral, né? Se você pegar todo o Botafogo desde o começo do ano, quando a entrada da SAF, aí sim, depois os resultados não vieram também, as expectativas, alguns objetivos não foram alcançados, então sim, teve alguns acidentes de percurso ali, um desequilíbrio e tudo mais, mas orientou-se a rota e foi tentando levar aí até o final, tentando ter acertos. E acredito que os erros que foi cometido é, vai trazer grandes aprendizados aí para todo mundo, não só atletas, mas também para quem organiza para essa próxima temporada, né? Então, assim, acredito que o grande dilema da questão de trocas é a questão das ideias mesmo, né? Mas torna a dizer, isso não pode ser desculpa para os atletas, para os jogadores que têm que se adaptar sim a qualquer treinador, a qualquer esquema e a qualquer situação. Eu estava conversando com algumas pessoas de João Pessoa esses últimos dias, Michel. A gente falava sobre esse modelo novo, né, do Botafogo, da Paraíba, a estrutura que está sendo montada, está tendo algumas mudanças. Tem a questão da SAF agora, né, que querendo ou não é muito importante, porque você tem ali um investimento que agora existe uma pessoa para você poder conversar diretamente. E essa pessoa me falava o seguinte: olha, o Botafogo está montando uma estrutura pensando muito além, pensando principalmente voltar a jogar ali uma Série B, que esse é o projeto, mas principalmente voltar a levar o nome da Paraíba para um cenário que faz um tempo que a gente não vê, tendo ali um Botafogo disputando as principais competições. Como é que você vê esse ambiente aí, que você pode passar para o ouvinte aqui, entender melhor o que é que está acontecendo aí, que você pode dizer assim: olha, realmente a gente vê que existe um trabalho ali interno muito grande com essa chegada da SAF, que hoje você observa porque você, nessa temporada com o Botafogo, foram 20 partidas, né? Então, acredito que você já viu muitas mudanças, né? Cara, a expectativa é muito grande para essa próxima temporada. Cara, o pessoal da SAF, o pessoal da gestão, estruturalmente, assim, é até difícil. Isso tem que ser falado porque são poucos que fazem isso no futebol. Então, o pessoal chegou, viu tudo que estava errado e começou a fazer diferente. Então, assim, estruturalmente hoje, o Botafogo, sim, está num patamar muito mais elevado do que é a série que disputa. Talvez antes não estivesse, talvez antes não estava preparado para subir de divisão, mas agora, eu digo estruturalmente, tendo uma academia de primeira qualidade, tendo um restaurante de primeira qualidade, montando um hotel dentro do centro de treinamento, muitas obras feitas, assim, estão vitalizando toda a questão de vestiário, lavanderia,
sim, está ficando algo extraordinário, coisa que o Botafogo nunca teve da forma que está sendo. Então, assim, isso tem que são todos os créditos para a gestão, todos os créditos para a SAF que viu, identificou essa situação, que era algo que precisava tanto para atrair atletas também para virem, né? E outra para dar um suporte necessário para que esses atletas pudessem desenvolver o seu melhor dentro de campo, porque não é só pegar 11 jogadores e colocar, pode ser 11 jogadores de Série A, colocar lá e achar que vai resolver, se você não tiver um suporte por trás. Então hoje o Botafogo está preparado, questão de nutricionista, de massagista, de fisioterapia, da questão, toda a questão médica, de academia, de restaurante, de vestiário, está tudo preparado, aquilo que ainda não está pronto, está sendo finalizado para nos dar o melhor possível dentro do futebol, para que nós, atletas, possamos fazer e desempenhar o nosso melhor papel dentro de campo. Então, essa questão, o Botafogo está de parabéns, identificou que era necessário, está fazendo, e tenho certeza que o Botafogo vai colher grandes frutos dessa grande empreitada que está fazendo. Eu conversei com o Ney estava até aí, né? O Ney Pandolfo, né? Executivo de futebol, e ele me tocou, ele falou um ponto, né? Ele trouxe um ponto, viu, Michel? Importante que você agora acabou verbalizando aí, enquanto atleta, enquanto funcionário do clube, jogador, que o atleta, ele observa exatamente essa questão, a estrutura, o que é que se pensa para o futuro, que tipo de plantação está sendo feita naquele clube, para que no futuro tenha frutos. E o futuro é próximo, né? Por exemplo, você planta bem, você corre um campeonato estadual, por exemplo, é o primeiro momento. Você vai bem, você vai longe na Copa do Brasil. E ele falava sobre isso, que quando vai conversar com os jogadores, com os empresários, o atleta faz essa observação, para entender melhor o conjunto, principalmente para que depois não fale, olha, eu não sabia que não era assim. Então, acho que esse apurado, né, que o atleta faz, né, essa peneira, que eu posso falar também dessa maneira, que é para entender melhor o que está acontecendo naquele futuro clube que ele está para ir, para depois ele não sofrer. E você falou um detalhe muito importante, que isso foi falado também. Veja, o Náutico subiu, né? Conseguiu acesso para a Série B. E o Hélio dos Anjos, ele tem falado, sempre repetindo, enquanto esteve, né, em atividade, o Náutico deve voltar em breve também, iniciar a pré-temporada, mas ele falou o seguinte: se o Náutico subir com essa estrutura que tem, desce no ano seguinte. Ou seja, o futebol está muito mais moderno, está muito mais profissional, né, Michel? Muito mais, muito mais. Essa questão que você trouxe, exatamente, o atleta hoje está muito na moda, né? Vai para entrevista de apresentação, fala, o projeto me encantou, é questão do projeto. Então, assim, na questão de gestão de pessoas, na gestão de negócios, quando o funcionário e nós, no caso, atletas, como a parte de gestão, de administração, casam ideias, é o cenário perfeito. Então, há o interesse do clube em contratar tal atleta, mas tem que haver também o interesse do atleta, quando vê a situação do clube, de estar lá, de ter prazer em estar lá. Então, hoje eu tenho certeza que quem chega no Botafogo, para quem é apresentado o projeto do Botafogo, tem prazer de estar aqui, tá? Não só pela cidade, que é incrível, assim como o Recife também é, né? Região de praia, praias incríveis, uma cidade boa de morar, mas também do que é oferecido estruturalmente dentro do clube, porque você precisa ter esse amparo, né? Talvez jogadores mais novos não pensam tanto nisso, né? Mas assim, jogadores talvez um pouco mais experientes pensam, porque eles são jogadores que já têm que se cuidar mais na questão de alimentação, na questão de fisioterapia. Então, quando você se depara num clube onde te oferece tudo isso, o anseio, a vontade, o desejo de você estar ali e defender esse clube com ainda mais garra e ambição de estar ali e de querer ganhar por esse clube é muito maior. Então, a questão de gestão de pessoas, né, a questão de repatriar, de trazer, de contratar, vai muito nessa questão também de casar ideias da gestão com as ideias do atleta. Quando isso acontece, é o casamento perfeito que a gente fala, todo mundo fica feliz, todo mundo sai ganhando. Tá mais tranquilo trabalhar numa SAF, Michel, ou não tem diferença nenhuma na questão de se comunicar com o responsável? Tá mais tranquilo, mais seguro? Como é que você pode avaliar? Cara, isso é relativo, é muito pela questão da gestão, né? Porque
talvez você vai pegar um presidente que você tenha mais afinidade, mais contato, que te dá mais abertura para isso, como você vai pegar presidentes que já são mais fechados, que aí tem uma outra equipe, para você chegar nele é muito mais difícil, e tem, assim, a questão de SAF, tem né, o investidor, o dono, você é o negócio dele, então, assim, ele tem autoridade para te cobrar, porque é um investidor, é um investimento, é algo que ele precisa de retorno, né? Então, queira ou não, ele vai estar ali mais presente, ele vai estar ali querendo entender mais os processos, porque ele precisa ganhar com isso também, né? Então, assim, há situações e há situações. Eu acredito numa boa gestão, sendo ela de SAF, sendo ela não SAF, né, normal, mas assim, havendo uma boa gestão e transparência é o que o futebol precisa. Né, o futebol, principalmente o futebol brasileiro hoje, necessita, anseia por isso. Por isso que você vê equipes como o Mirassol, que antes eram desconhecidas, fazendo uma grande gestão e chegando lá em cima e conseguindo aí, no primeiro ano de Série A, conseguindo uma classificação para a Libertadores, uma classificação inédita. Então, quando você vê esse tipo de gestão, posso citar outros equipes como o Novo Horizontino também, que faz uma grande gestão. Então, assim, equipes que estão saindo à frente por conta da gestão, por conta da transparência, e equipes tradicionais ficando para trás, que foi o que o Santa Cruz sofreu muito, por questão de gestão, por questão de transparência. Acabou acontecendo o pior para o grande clube, que eu falo que eu tenho um carinho gigantesco, e para mim é um dos maiores clubes do Brasil, né, em questão de torcida, de tradição, de tudo. Então, infelizmente, se esses clubes não se readaptarem à nova realidade do futebol, a transparência e a questão de gestão, sendo SAF ou não, essas equipes vão ficar para trás. Você falou sobre o Santa Cruz e assim, quando se fala no seu nome, né, no gol do Santa, o carinho da torcida é muito grande. Então, tal que quando teve ali uma possibilidade de você retornar ao Santa, o torcedor ficou naquela ansiedade, né? E eu queria que você pudesse explicar, se tem como explicar, esse carinho que você conseguiu tão rápido da torcida do Santa. Porque, veja, a gente sabe que a posição de goleiro ela é muito ingrata. O goleiro fica ali sozinho, é ele que se destaca pegando tudo, faz tudo que é defesa. Aí quando acontece um gol, aí às vezes tem gente que vai dizer, foi culpa do goleiro. É aquela profissão muito ingrata, na minha opinião. Mas a torcida do Santa, ela tem esse carinho por você. Então, quando fala no seu nome em questão de voltar para o Santa, enfim, vão sempre lembrar das boas defesas. O que é que você pode falar sobre esse carinho que você conseguiu tão rápido? Não sei se foi tão rápido, no meu olhar aqui de fora, porque realmente, quando fala no seu nome, o pessoal sempre faz muitos elogios. Pois é um carinho recíproco. Eu sou apaixonado pela torcida do Santa Cruz, por tudo que eu vivi, né? A gente, queira ou não, foi rápido, sim, porque foram 25 jogos só, né? Pelo Santa Cruz, num momento muito difícil, muito complicado, turbulento dentro do clube, né? E eu fico muito feliz de alguma forma ter tido esse carinho do torcedor, né? Hoje mesmo, é, alguns me encontram até aqui em João Pessoa e lembram, né? E vêm, tira foto, a gente conversa e a gente relembra aqueles momentos, assim. Então, assim, foi uma conexão muito grande, algo de Deus mesmo. Eu falo que desde o primeiro momento que eu fui para Santa Cruz, eu só fui porque era algo que eu senti que era de Deus, e fui, e as coisas deram certo, as coisas aconteceram, assim, né? Lógico, os objetivos que tínhamos para conquistar dentro do clube não foram atingidos, mas a questão dentro de campo eu consegui desempenhar o meu papel e me credenciou outras coisas. Então eu sou muito grato. Né? Ano passado, sim, teve a situação de uma possível volta, nós conversamos, eu falo que, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu cheguei a segurar propostas esperando uma situação do Santa Cruz, depois saiu na mídia que não quis, uma coisa do tipo, mas eu sempre tive um carinho, sempre quando chegou proposta do Santa Cruz, assim, não chegou uma proposta oficial, um contrato, algo, nunca chegou isso, mas sempre chegou aquele interesse, aquela vontade, sempre quiseram me escutar e eu sempre fui muito claro quando falei, né? É um clube que eu tenho um carinho muito grande, que se um dia tiver oportunidade, será com o maior prazer, porque eu tenho um carinho muito grande, acho que eu consigo, de alguma forma ainda agregar alguma coisa lá na frente, né? E também ajudar a torcida, porque, como que eu posso dizer?
os 25 jogos, os 6 meses que a gente ficou ali, ficou aquele gostinho de que poderíamos fazer mais. Então, se um dia eu tiver a oportunidade de voltar para Santa Cruz, será para fazer algo ainda mais e conseguir ajudar o clube de alguma forma. Mas minha cabeça hoje é totalmente focada no Botafogo, estou muito feliz, muito contente aqui, né? É o clube onde me abriu as portas aqui novamente para voltar para o Nordeste, e uma região que eu sou completamente apaixonado, tanto eu como minha esposa, mas assim, com certeza sempre haverá um carinho muito grande pelo Santa Cruz, e até falo que vai ser assim até um pouco difícil enfrentá-los, né, nesse ano, né? Nunca enfrentei eles depois que eu saí, e, enfim, mas a gente coloca tudo nas mãos de Deus, que a vontade dele prevaleça, e que se um dia for da vontade dele que a gente volte, com certeza, tenho certeza que nós, tanto torcida como eu, seremos muito felizes. E lógico, tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, e tá tudo bem, nem Jesus agradou todo mundo, mas assim, sempre, o Santa Cruz, independente de qualquer coisa, sempre terá o meu respeito, né, um respeito grande mesmo, assim como eu tenho com outros grandes clubes, como o Atlético Mineiro, que eu passei, né, como o ABC, então, como Novo Horizontino, que eu tenho um respeito gigantesco, são clubes que sempre terão o meu respeito e um meu carinho muito grande. O Santa Cruz, assim, ele tem um pedacinho do meu coração, assim como todo o povo pernambucano. Ô, Michel, o que é que tinha naquele ambiente lá de 2023, hein? Porque realmente foi bem complicado, né? Você bem pontuou aí falando sobre a questão da administração, né? No geral, a gente trazia agora há pouco sobre essa questão de SAF, mas aquela administração também era bem difícil, né? A gente percebe que foi um momento, acho que o momento mais triste da torcida do Santa, mesmo tendo sim esses pontos positivos de se destacar com os atletas, do carinho de também ser verdadeiro, como você estava falando, mas foi um ambiente bem difícil, né? Foi. Assim, Santa Cruz estava num momento delicado, né? Conturbado, então tinha as questões de SAF, tinha a questão de quem estava dirigindo o clube na época, da oposição. Então, assim, teve muitas coisas conturbadas que as pessoas acham que não, mas reflete dentro de campo, né? É, houveram alguns atrasos também, questão salarial, essas coisas. Então, assim, ficou algo não estava legal, algo não estava legal, né? Não, a gente não quer falar, estava uma bagunça, não. Lógico, tinha coisas organizadas, tem departamentos dentro do Santa Cruz que estão até hoje, que eram sim organizados, tá? Pessoal bacana, pô, questão de rouparia ali, a atmosfera, eu digo assim, das pessoas é um ambiente muito legal, só que algumas coisas extracampo ali estavam conturbadas e isso atrapalhou bastante dentro de campo, sem falar que houveram também muitas mudanças, né, ali de comando técnico. Teve o começo ali com o Ranieri, depois foi o Felipe Conceição, e aí no final ali veio o Pisa para tentar salvar ali 2 jogos, e cara, foi assim, complicado, não teve um planejamento e algo que fosse traçado do começo ao fim. Não, ali houveram muitos erros de percurso, quiseram redirecionar a rota e não teve sucesso. Então, essas coisas atrapalharam bastante. Engraçado que eu falei com o Pisa, né? E o Pisa fez assim: Ó, Moisés, eu nem assinei contrato, não tinha nem o que assinar, Não, porque eu precisava ganhar 2 jogos. Como é que eu ia assinar um contrato de 2 jogos? O que me falaram foi o seguinte: você vai, se você conseguir classificar, aí a gente vai conversar sobre o seu contrato. Ou seja, já mostrou que o negócio era bem difícil mesmo, não era, Michel? foi tão complicado, né? Eu estive com o Pisa aí agora na reta final da Série C, né? A gente conversou sobre aqueles momentos, né? Ele falou que ele pagou para vir treinar o Santa Cruz 2 jogos, porque nem recebeu por esses 2 jogos. Eu sei que foi uma confusão lá, teve que ele mesmo pagar a passagem dele. Eu sei que assim a gente conversou. Então, para você ver o tamanho da situação que foi, né? Foi assim uma desorganização mesmo na época. E agora eu estou muito feliz que a gente vê uma nova gestão, a gente vê uma organização, a gente vê algo diferente no Santa Cruz, a gente vê a torcida se abraçando e abraçando o pessoal da SAF, da diretoria, os atletas, e essa sinergia, quando as coisas se equilibram, é a famosa receita do sucesso, né? Então, fico muito feliz que agora as coisas estejam andando, espero que andem, né? E menos contra nós, mas que possa andar, que o Santa Cruz possa concluir seus objetivos e, por que não, a gente sonhar aí com tanto o Botafogo como o Santa Cruz na Série B 2027.
Pois é esse ponto aí, viu, que eu queria falar com você também, Michel, que o regulamento mudou, né, para o ano que vem, da Série C, vão cair dois. O que é que você tá achando aí? Vai ser mais difícil, vai ser mais competitivo? Porque, beleza, né? Vão cair dois. Mas eu creio que tem muito clube pesado aí, né, caindo, né? Por exemplo, o Paysandu foi rebaixado, né? Aí você tem um Santa que subiu da Série D para a Série C. E aí eu acredito que deve ser acredito que vai ser uma competição bem disputada no ano que vem, né? Olha, eu sou suspeito para falar, foi a minha primeira Série C que eu joguei, mas assim, de tudo que a gente vê, que a gente acompanhava, e todo mundo fala, pessoal que já jogou, que essa foi a Série C mais difícil que já existiu, né? Pelo equilíbrio das equipes e por tudo mais. Então, realmente foi, os jogos foram difíceis, a gente viu muito empate, muito confronto, muita situação. Então, eu não espero nada menos que isso para o ano que vem, até pela qualidade das equipes que estarão, né? Pelo nome, pela tradição. Você pega o próprio Botafogo, você pega Guarani, você pega Santa Cruz, você pega Paysandu, então você pega Caxias, você pega Grande Figueirense, você pega times de muita tradição que estarão na competição e eu tenho certeza que vai ser uma competição muito legal, muito disputada e espero que nós possamos fazer parte aí desse pelotão que vai se classificar e vai conseguir atingir os objetivos. Ô, Michel, sobre a questão de futebol mesmo, falando de campo e bola, é, como é que você tem analisado o futebol brasileiro em geral? Isso em todas as séries. Na questão de cobranças para os atletas, essas mudanças de regras, né, que a gente está começando a ver, né? A gente percebe que o presidente está também, presidente da CBF, né? Fazendo algumas mudanças. Como é que você observa essa evolução? Se é que a gente pode dizer com evolução em questão de olhar de fora, né? Como é que você tem observado isso enquanto jogador, pensando também que reflete? Eu falo na questão da arbitragem, né? Que é uma coisa que sempre vai ser pauta em tudo que é campeonato. Enfim, como é que você tem analisado o futebol como um todo mesmo, o brasileiro? Eu parto do princípio que tudo aquilo que vem para melhorar, para ajudar, é super bem-vindo, né? Então, há situações que vão ocorrendo, melhorias que são sempre bem-vindas. Lógico que tem umas que vão dar certo, outras que não. Agora, talvez a grande bronca que nós temos é a questão da arbitragem. A arbitragem brasileira não é legal, não é bacana, em todas as séries. Se na Série A dá o tanto de problema, na B dá um tanto, imagina na Série C, na Série D, que são árbitros ainda menos especializados, ainda menos preparados. Então a gente passa por isso, a gente precisa urgentemente de uma profissionalização desses árbitros, de um melhor preparo. Eu acho que é algo que precisa assim para ontem, né? A gente vê muita interferência ainda da questão do VAR, a gente vê árbitros que muitas vezes entram em campo com medo de apitar e ficam dependendo do VAR, né? Se pegar na Série C nem tem VAR, né? Na Série D também não tem VAR, só tem nas fases finais. E aí os árbitros, alguns árbitros até acostumados com VAR ficam ali naquela repreensão, não tem convicção em alguns lances, não tem o mesmo critério para alguns lances. Então, talvez a grande bronca do futebol no momento brasileiro é a questão da arbitragem, porque precisa haver uma profissionalização, precisa haver uma melhora referente a isso. Mas a questão agora das outras melhorias, do que está vindo, do que vier da CBF, eu estou vendo assim uma mobilização para melhorar os campeonatos, né? Para ter como ter a Copa do Nordeste, ter a Copa lá do Sul, sei lá, Sudeste, a Copa Verde, já que é a Copa do Norte ali, né? Então, Centro-Oeste. Então, a gente vê algo tentando ser feito para melhorar o futebol. E tudo que é para melhorar, tudo que é para melhorar a questão de calendário, para não ficar um jogo em cima do outro, tudo isso será bem-vindo, né? Nós, atletas, sempre vamos ansiar e vamos querer e vamos nos alegrar quando há melhorias em prol do futebol, em prol do atleta, né, pensando no atleta também, que isso é muito importante. Então, acho que talvez a grande bronca seja a arbitragem, e o resto que vier para melhorar e for bem aceito, né, será super bem-vindo. Tudo que for validado, né, e que mostrar no tempo que deu certo, será bem-vindo, e outras coisas são aprendizados, né, que aí os erros a gente vai descartando. Pois é, tá chegando o finalzinho aqui do nosso bate-papo e a pré-temporada do Botafogo da Paraíba começa quando, hein? A temporada oficial começa dia 25 de novembro, né? Mas já tem alguns atletas, principalmente que tinham contrato, que já estão em João Pessoa, já estão treinando, no caso o meu, né? Então a gente já começou ali
uma pré-temporada, né? Então a gente faz ali bastante, já está fazendo alguns testes físicos, exames, e tentando também fazer algo referente à academia, força, para a gente estar bem preparado para quando começar a pré-temporada a gente já ter uma carga legal aí e para fazer realmente uma ótima pré-temporada e conseguir desempenhar o melhor papel durante a temporada. 45 dias de pré-temporada é bom? É muito bom? Ou não faz diferença? Aí eu acho que assim, é relativo para falar, porque depende. Se você pegar a questão de você fazer, de repente, 30 dias com bastante ansiedade, com bastante. Como que eu posso falar? Se algo ali Intensidade, né? bem, bem feito, ter bastante execução, algo assim forte, e você pegar, de repente, 2 meses e fazer algo leve, vão ter diferenças, entendeu? Então, quanto mais, assim, 45 dias eu acho que é um bom tempo, tá? Eu acho que dá para fazer algo legal, dá para montar um roteiro de treino legal, dá para pegar boa caixa física, dá para questão técnica, dá para ter um entrosamento do grupo legal, sabe? Então, eu acho que, quando eu falei ansiedade, não é intensidade, né? Se você pegar ali 30 dias de bastante intensidade, talvez seja suficiente do que você pegar, às vezes, 60 dias e não ter tanta intensidade. Você vai ver essa diferença lá na frente. Então, assim, 45 dias eu acho que dá para ter uma intensidade legal, eu acho que dá para ter um entrosamento legal, dá para ter uma técnica, manter um nível técnico muito bom e um nível de força muito bom também. E aí dá para se conhecer todo mundo, conhecer o treinador, dá para conhecer o estilo de jogo do treinador, igual nós estamos vindo agora para um treinador completamente novo, né, que nós não conhecíamos. Então, isso vai fazer diferença também nessa pré-temporada para a gente entender o conceito de jogo e a gente se adaptar da melhor forma possível. Pois é. Grande Michael, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Bate-papo muito bom aqui no nosso hashtag da bola. Desejar todo sucesso para você e a gente se encontra novamente, viu, para a gente bater um papo aqui. Muito legal mesmo, viu? Se Deus quiser, Moisés, olha, foi um prazer gigantesco falar com vocês. Novamente, estenda meu abraço para todo o povo pernambucano, para todas as pessoas que estão escutando, né? Vocês estão ouvindo vocês. Que Deus abençoe grandemente, né? O caminho de vocês, as equipes de Pernambuco, né? Assim como eu tenho certeza que vocês estarão nos acompanhando também, torcendo pelo nosso sucesso. E a gente fico muito feliz, pode contar comigo para quando quiser. Aqui vai ser sempre um prazer bater um papo com vocês, conversar com vocês. E é isso aí, meu amigo. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe grandemente, né? E vamos junto. Valeu. Michael, um abraço, fica com Deus, sucesso. Boa noite, viu, amigo? Valeu. Boa noite, um grande abraço. Deus abençoe. Gostou dessa entrevista? Então se inscreva no canal, ative o sininho e também comente esse nosso bate-papo. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Dê moral pra gente, para o nosso canal MOTV. É isso.